Gestalt, ou em alemão, com a minha pronúncia maravilhosa, Gestalt. Eles falam assim, eu acho, não sei também. Ainda tô aprendendo alemão. A passos pequenos. Mas vamos lá. Eu vou falar Gestalt, porque é mais fácil, tá? Para todo mundo entender. Ou Gestalt também, vamos falar Gestalt, que daí fica mais abrasileirado. A psicologia da Gestalt é um ramo da psicologia. Eu tô com a minha colinha aqui, tá? Eu não tenho isso na cabeça, não. A psicologia da Gestalt é um ramo da psicologia que descreve a percepção humana como a capacidade de identificar estruturas e princípios de ordenação em impressões sensoriais. Traduz agora. É você ver formas e aí você começar a perceber que elas pertencem a grupos, a estruturas, a ordem, esse tipo de coisa. Em 1923, Wertheimer formulou 6 fatores essenciais, e isso é importante porque a gente vai ver assim, leis da Gestalt, princípios da Gestalt. O cara que fundou isso aqui não chamou nem de lei nem de princípio, chamou de fatores, porque são coisas que estão ali, já existem. A gente só observou, tá? 6 fatores essenciais para a formação de conexões na percepção, ou seja, a percepção que a gente tem dos elementos, das coisas, formam esses 6 fatores. Esses fatores da Gestalt têm sido frequentemente designados por leis da Gestalt. É lei, não é lei, né? Enfim, eu vou chamar de fatores, tá, pessoal? Quer chamar de lei? Chama. Vamos lá. Tem vários, e aí depois, muitos anos depois, muitas décadas depois, teve um outro camarada que fez mais três fatores, identificou mais 3 fatores, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre isso. Não tem mais cola? É isso, né? Deixa eu ver aqui. Tá, o primeiro deles é a proximidade. Elementos que estão próximos são percebidos como pertencentes a um mesmo grupo. Tá vendo que é fator? Tá vendo que é observável? Ele só, tipo, descreveu essa maneira de observar, mas é bem óbvio, né? Se a gente tem aqui, por exemplo, essas cores aqui agrupadas, a gente percebe elas como um grupo. Se a gente tem aqui esse radio button com esse avatar e esse outro radio button com esse counter aqui, são dois grupos diferentes, mas que por eles estarem próximos, eles são um grupo também, tá? Então, a proximidade é isso. Quando a gente quer fazer isso na interface, né, de criar essas relações de grupo, de proximidade, a gente vai colocar as coisas próximas uns dos outros, tá? Então, tudo tem essa relação de proximidade. Então, aqui a gente tem um grupo, porque eles estão próximos, e todo esse conjunto aqui é um grupo também, porque eles estão próximos uns dos outros, tá? Imagina que é tipo um inception de proximidade. Então, se está próximo, a gente interpreta como grupo. Fechou? Isso é simples, né? Isso é facinho. O próximo fator é a similaridade. Elementos semelhantes são mais propensos a serem percebidos como pertencentes ao mesmo conjunto, né, juntos, do que aqueles dissimilares, ou seja, não são semelhantes. Então aqui a gente tem 5 blocos que eles compartilham gradiente, que eles compartilham tamanho de texto, né, cor de texto, a própria typeface, né, e a gente percebe eles como um grupo, né? Então, assim, a similaridade, ele vai trazer essa percepção de agrupamento também. Além de eles estarem agrupados por proximidade, por exemplo, o 59 com esse círculo de progresso é um grupo por proximidade. Esse 10 com essa barra também é um grupo por proximidade. Mas todos eles, como eles são semelhantes, a gente interpreta também como um grupo único, né? Como uma unicidade. E aí, perceba agora que a gente começa a pensar assim, pô, mas isso tem muito a ver com consistência, isso tem muito a ver com harmonia, isso tem muito a ver com várias outras coisas que a gente veio falando desde o começo, porque tá tudo meio que interligado. Essa é a parada. Outro fator, e esse é interessante, que é o fator da boa forma. É interessante porque ele diz aqui, ó, formas que resultam em uma estrutura memorável, ou seja, tendência à concisão e simples, né? É igual a boa forma, são preferidas. É por isso que a gente olha os produtos da Apple, olha os produtos da Brown também, onde o Johnny Ive se inspirou bastante. A gente pega os produtos que tem essa estética mais minimalista, que são simples,
eles acabam sendo preferidos, porque a gente tem a tendência à concisão, né? A tornar as coisas mais simples, mais fáceis e tal. Claro que vai ter a antítese disso, que seria o... Como é que estão chamando agora? Design... Tem uma tendência agora também que é... Putz, o Bellinati falou disso, é design... Se alguém souber, fala no chat aí. É... tipo, caga para as regras de design. Simplesmente é caótico e foda-se, não tem uma lógica. Tem um nome para isso, se alguém souber, fala aí. Mas enfim, o fator da boa forma, e aí a tradução do alemão é pregnanz, aliás, o nome em alemão é pregnanz, que seria. Não tem uma tradução exata, tá? Eles traduzem como boa forma, mas tem raízes com pregnância, com gravidez, com essas coisas. Mas assim, eu acho que a maneira de gerir, entendeu? De trazer a realidade, essa simplicidade, ela acaba sendo preferida, tá? Se você pega os produtos da Apple e empilha eles, né? Empilha um celular em cima de um iPad, empilha um iPad em cima do Mac Mini ou em cima do MacBook, você vai ver que a borda arredondada segue o mesmo padrão, tá? Então isso é bem interessante. Obrigado, Fernando. É anti-design. Isso mesmo. E aí, se você pega a história da arte, você vai ver que anti-design, pô, a galera já fez isso nos anos 60, se não me engano, com o Memphis Design. O Memphis Design era uma área aliás, um estilo de design que também ia contra ao estilo pós-modernista, né? Aliás, ao estilo modernista do século XX, da década de 20, né? Século XX? Século XX, década de 20. Que começou com a Bauhaus, depois, né, foi evoluindo. Então, o Memphis Design ele era uma contraposição a essa rigidez, né, do forma e função. E eu vejo que o anti-design é uma evolução disso, né? A gente tem as coisas muito funcionais também, que introduzidas pela Apple, por outras empresas, e o anti-design, como o exemplo que ele usou lá, que era da... Putz, tô esquecendo tudo hoje. Sei lá, tinha uma marca lá, uma marca verde com... Enfim, é essa ideia de ir de encontro ao que é pré-estabelecido, né? Eu, particularmente, sou mais inclinado a esse estilo de design, né? Vocês podem ver pelos meus designs. Mas não desconsidero também o anti-design e só não faria, né? Ou qualquer outra maneira, né, de manifestar, enfim, mensagens com design. Mas então é isso, as pessoas repetidamente encontram confirmação da suposição de que este mundo não é de forma alguma caótico, ele é ordenado, né? Então ele tem estrutura e também são recompensadas quando reconhecem, exploram essa estrutura. Por isso que a gente vai entender o simples, a gente começa a identificar os padrões, e por isso que os padrões são importantes, né? Aí a gente entra em modelo mental, expectativa do usuário e tudo mais. Essa boa fórmula lida com tudo isso, né? Qual é a melhor maneira de apresentar algum negócio, né? Qual é a melhor maneira de organizar um conteúdo? A gente sempre vai tendenciar para simplicidade, tá? E não quer dizer que simplicidade precisa ser chata, branco no preto, preto no branco. Ela pode ter cor, ela pode ter elementos, ela pode, enfim, ter diferentes artefatos e elementos visuais que vai trazer essa identidade para o artefato. Boa forma não é sinônimo de Apple, tá, pessoal? É só que eles foram, assim, simplicidade ao extremo. Outro fator é a boa continuação, que aí fala que as linhas são sempre percebidas como seguindo o caminho mais simples. Lembra que eu falei sobre linha anteriormente como um dos elementos de visual design? Dentro da Gestalt, a gente também vê as linhas como um fator importante, porque elas vão mostrar continuidade, mostrar direção, e elas vão sempre seguir o caminho mais simples. O que que isso significa? Vamos fazer um exercício de imaginação aí. Imagina uma seta, só uma linha assim, uma seta azul apontando para lá e uma seta vermelha na direção oposta, tá? Em linhas. Quando você vê esse conjunto de setas, uma azul, assim, né? Uma azul e uma vermelha apontando uma para outra, a gente vai estar sempre vendo a continuidade dessa linha. A gente não vai ver o fim dessa linha na interseção das duas, né? Quando elas batem uma com a outra. A gente vai ver uma linha que segue a diagonal para a direita e uma linha que segue a diagonal para a esquerda.
desconsiderando completamente as cores que elas têm. Por mais que elas são duas setas, uma de frente para a outra, nossa percepção é, cara, isso é um X, né? Tem uma linha que cruza diagonalmente para a direita e a outra linha vai para a esquerda. É isso que esse fator de percepção de formas fala, tá? Aí tem vários exemplos aqui, né? A gente pode ver aqui esse aqui, ó. A barra, as cores, né, elas indicam ali uma direção da esquerda para a direita, e por mais que a gente tenha aqui essa linha vertical interferindo nessa linha horizontal do gradiente, a nossa percepção é, cara, foda-se, ainda assim é da esquerda para a direita. Eu vejo a continuidade, entendeu? Por isso que a linha é um dos elementos legais de trabalhar, né? A gente pode fazer muitas coisas com as linhas e elas vão ser interpretadas, se for feito de maneira correta, né? Da maneira que elas sempre estão indicando o caminho mais simples, o caminho a ser seguido, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Se comportem aí, pessoal, pelo amor de Deus. O Emanuel falou, fui olhar o anti-design e não pareceu bonito não, ou eu estaria vendo errado. Não, ele não é bonito, ele é para ser caótico, é só isso. Aí que tá, é bonito para quem, né? Porque assim, eu posso falar, isso é bom design, isso é mau design, com as lentes do William Mathiol, né? Então assim, o anti-design, ele é bom para alguém, porque se não fosse bom para alguém, ele não estaria dando certo, né? Então é legal a gente ter. E também, porra, se a gente falar de o que é bom design, a gente vai sempre tendenciar para o design europeu. E aí é colonialismo na cabeça, né, pessoal? Se a gente pega design brasileiro, algumas manifestações de design, eles fogem completamente do que é bom design se a gente levar a ideia europeia do que é de bom design, né? A Janete falou certo aí, ó. Não é ser bonito ou não, é contraditório e subversivo. É chamar atenção, entendeu? É falar assim, cara, não importa esse funcionalismo que vocês têm, essa maneira organizadinha e ajeitadinha, colarinho sempre atado, o negócio é caos. O negócio é livre expressão, entendeu? Beleza, vou continuar aqui. Depois eu entro mais aí numa pegada mais livre para falar com vocês. Falar de fechamento, então, agora aqui. Fechamentos são estruturas que parecem mais fechadas do que abertas. Aliás, volta. Estruturas que parecem mais fechadas do que abertas são preferidas. Eu trouxe esse exemplo aqui, mas o exemplo que você vai ver quando vai pesquisar sobre esse fator da Gestalt é aquele vaso, mas que na verdade são dois rostos olhando um para o outro. É um rosto branco de frente para outro rosto branco, mas a silhueta forma um vaso. Então a gente tem ou o logo da WWF, né, aquela organização. A gente começa a perceber as formas e fechar elas onde tem esses espaços em branco, tá? Eu trouxe um exemplo de UI para ficar mais fácil, né? Essa seção aqui a gente tem vários elementos flutuando ao redor desse texto, mas a nossa percepção é que ele está encapsulado, ele está fechado dentro dessa composição, porque os elementos ao redor dele, por mais que estejam flutuando, eles fazem esse fechamento, entendeu? Então é legal utilizar esse fator aqui na hora de compor também algum artefato de design. Outro fator da Gestalt, meu gato está entrando, é a gata. Outro fator da Gestalt é o destino comum, tá? Esse foi o último fator que foi identificado pelo cara que criou ali essa teoria da Gestalt, tá? O destino comum, ele fala que dois ou mais elementos se movendo simultaneamente em uma direção são percebidos como uma unidade ou forma, tá? Um bom exemplo disso são carrosséis, né? A gente, além de ter o progressive disclosure aqui, né, de saber que tem mais coisa rolando aqui, ele vai criar essa sensação de grupo, né? Então eu vejo o carrossel como um grupo porque eu tenho mais de um elemento se movendo simultaneamente e vai me dar essa ideia de agrupamento. No exemplo que eles dão aqui, imagina que você tem uma bolinha, um triângulo e um quadrado e repetindo esses elementos numa linha. Por mais que as formas são diferentes, eu vou interpretar esse conjunto como um grupo porque eles estão seguindo uma mesma direção, tá? Esse é o destino comum. Eles estão indo para o mesmo lugar, então eles são um grupo. É igual assim, vamos fazer uma trilha? A gente vai subir um morro.
a gente é um grupo. Mesma coisa com design, tá? Se eles seguem um caminho comum, eles são identificados como grupo. Agora, já esses três aqui, ó, região comum, simultaneidade e itens conectados, eles foram feitos por um cara chamado Stephen Palmer. Tá? Ele descobriu esses três outros fatores da Gestalt aqui na década de 90, então são bem recentes na realidade. Tá? Aí ele fala o seguinte: elementos em áreas demarcadas são percebidos como pertencentes ao mesmo conjunto, ao mesmo grupo, né? E um bom caso disso são as pastas, né, dos nossos aplicativos do iPhone, por exemplo, né? Os aplicativos são totalmente diferentes, visualmente falando, mas a gente tem a demarcação da caixinha e eles estão dentro dela. Então, obviamente, isso é tão óbvio, né? Tem que escrever sobre isso para, tipo, porra, dizer o óbvio, mas é isso aí. Região comum é isso. Eles fazem parte de uma área demarcada, então eles são agrupados, são vistos como grupo. Bom, é isso. Simultaneidade. A simultaneidade é elementos que mudam simultaneamente são percebidos como pertencentes a um mesmo grupo também, né? Pertencentes juntos. Vamos lá. Esse exemplo aqui, ops, é bem legal. Se você começa a rodar essa timeline aqui, esse relógio também muda e aqui em cima os valores dos dias, da hora também muda. Então eu começo a interpretar isso como um grupo inteiro, né? Uma coisa afeta a outra, né? E aí eu interpreto isso como um grupo. Então eu sei que eles estão interligados de alguma maneira, tá? Então elementos que mudam simultaneamente, ou seja, se eu mudo uma coisa, altera outra coisa, eles são vistos como um grupo. Fácil de entender, né? Por exemplo, aqui embaixo, esses elementos em azul, eles não são vistos pertencentes ao mesmo grupo do de cima, porque eles não mudam simultaneamente. Perceberam a diferença? Então, quando vai ter uma coisa afetando a outra, elas são um grupo. E aí, para terminar essa parte da Gestalt aqui, a gente tem os itens conectados, que diz o seguinte: elementos conectados são percebidos como um único objeto. E aí, uma mais fácil de entender é quando a gente faz esse tipo de conexão aqui, né, com linhas. Olha as linhas voltando aqui para a gente. Se eu tenho coisas conectadas por linhas ou por outros elementos, eles, na verdade, vão ser interpretados como um grupo. Quando a gente termina de ver sobre a Gestalt, a gente pensa assim: caraca, velho, é tão óbvio, né? É tão óbvio, mas teve alguém que foi lá, identificou e escreveu, e aí, por ser óbvio, a gente começa a aplicar essas coisas dentro do design também.